Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Conversas Sustentáveis. A gente vai falar de um assunto extremamente importante e talvez para alguns um pouco polêmico, que é a questão da agricultura sustentável, né? O Brasil que tem um grande impacto, né, no nosso PIB e também ligado às emissões, está tudo olhando a questão de agro. Até recentemente saiu a questão o pessoal está debatendo da questão do mercado regulado de crédito de carbono, inclusão do agro, não inclusão. E eu trouxe para conversar com a gente o Thiago Agni, que é gerente de sustentabilidade da SLC, é isso? Exatamente. Então depois a gente corta essa parte. Gerente de sustentabilidade da SLC, para conversar com a gente um pouco da SLC, explicar um pouco dessa empresa, essa grande empresa, né, que é uma empresa de capital aberto, falar um pouco desse cenário da agricultura sustentável, e contar um pouco dele, né? Como é que ele chegou aqui. A gente sempre gosta de saber como é que as pessoas trilharam esse caminho, assim, para chegar nessa área, para as pessoas se inspirarem e pessoas que buscam transições de carreira conseguirem olhar e como é que tu fez está hoje onde está. Então, Thiago, seja muito bem-vindo e obrigado pelo teu tempo. Bom, o prazer é meu e agradeço aí o convite para que a gente possa bater esse papo aí sobre um tema que é muito importante para a sociedade, né, que já vem se falando há muito tempo, mas que ainda existe muita dúvida em relação ao assunto. Então é um prazer aí poder conversar e ter essa troca aqui que é tão importante. Show de bola. Thiago, para a gente começar aqui, quem é o Thiago? O que o Thiago faz? Como é que o Thiago chegou nessa parte de sustentabilidade? Explica aí para o pessoal. Perfeito. Bom, minha formação básica, eu sou engenheiro florestal, me formei na Universidade Federal de Santa Maria. Depois, na minha carreira, fiz algumas especializações em gestão ambiental, em inovação. Também fiz pós-graduação em engenharia ambiental e desenvolvimento sustentável. E esse é um pouquinho da minha formação acadêmica. Eu já atuo na área há mais de 16 anos. Na SLC Agrícola 16 anos e tive mais uma experiência de dois anos, quase 3 anos, na iniciativa pública. Então, já estou nessa jornada há bastante tempo, pude ver muita coisa, a transformação aí desse tema, e então é um pouquinho disso, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória aí. E hoje estou na posição de gestor da área de sustentabilidade, numa companhia que é a maior companhia hoje da área agrícola. Perfeito. Isso já vai ao encontro da segunda pergunta, né? Se tu puder explanar um pouco, pessoal, do tamanho, né, da grandeza da SLC hoje, o que ela representa no nosso país e fora também, para quem está aqui ouvindo ou vendo também, né, via YouTube, saber com quem que a gente está conversando e qual é a propriedade que vocês entendem desse assunto, né, para que a gente vai falar ainda. Bom, a SLC Agrícola hoje é a maior produtora de commodities agrícolas do Brasil. São 674 mil hectares de área plantada e espalhados aí por 7 estados com 22 unidades. A produção é focada em soja, milho e algodão. Também tem produção de sementes, de soja e de algodão, e o modelo de integração lavoura-pecuária. Então, tem também, em parte das fazendas, pecuária no modelo de integração lavoura-pecuária para poder também otimizar o uso do solo. Acho que esse é um fator bem importante. A otimização do uso do solo tem tudo a ver com a sustentabilidade. Então, a SLC Agrícola, ela tem a sua origem aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Horizontina, uma empresa jovem, com 46 anos, então foi fundada em 1977, tem as suas raízes no Rio Grande do Sul. Hoje, atualmente, já não tem mais nenhuma operação da atividade agrícola no Rio Grande do Sul, mantém ainda, pelas suas raízes, o escritório central, que fica em Porto Alegre, e as demais unidades estão localizadas no Centro-Oeste e no Nordeste. Muito legal, a gente vê... Esse tempo eu estava conversando com um amigo meu, e aí ele falou da SLC, que ele estava falando do cenário de agro, e aí eu estava dizendo, né, que vocês eram daqui, ele falou, cara, nem tinha ideia, né, pelo tamanho da empresa, pensei que era algo aqui de São Paulo, Brasília,
E aí eu falei, pois é, daqui do Sul, né? Então, muito legal ver que tem essa repercussão e saber que a gente olhando aqui no viés mais bairrista, né, que é algo originado aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, quando a gente fala normalmente, quando a gente fala de operações grandes, a gente já está sempre normalmente atrelando a São Paulo, né, onde é o centro dos negócios. E vamos entrar nessa pauta da agricultura, né? Que é algo... A gente, no Conversas Sustentáveis, quem já nos acompanha via podcast já há alguns anos e quem está nos acompanhando agora via a própria plataforma, acompanhando dentro das comunidades, nos lugares que a gente está também se posicionando via mídias, sabe o que a gente enxerga do agro, a importância que é o agro no país. A gente até gravou um podcast também há tempos atrás sobre a questão do orgânico e do produto com defensivo agrícola e tudo mais. Porque a nossa visão é mostrar para as pessoas dados, né? Que elas consigam ver de fato o que realmente se tem, sem aquela emoção ou sem ser algo tendencioso, né? Ah, não, tem que olhar para isso, ou a gente deveria, o agro é culpado, a gente também... O que hoje seria agricultura no país, né? Agricultura no Brasil, e qual é a importância da agricultura, antes da gente entrar até mesmo da sustentabilidade ou não, o que isso representa? Vocês na CLC podem dizer muito bem, assim, da importância que a gente tem para vários aspectos que é no dia a dia que às vezes as pessoas não associam também, né? Bom, a agricultura é a base da sobrevivência humana. A agricultura está em todo lugar. Se a gente for consumir, né, desde do produto proteína, a agricultura está ali dentro, né? Porque a proteína, né, base animal depende da ração. Então, se a gente for consumir produtos relacionados a industrializados também, a produção, né, agrícola está ali dentro. Então, óleo de soja, né, por exemplo, né, própria hortaliça, a fruticultura. Então, a agricultura tem tudo. Então, a gente depende muito da agricultura para a sobrevivência. Isso faz parte da sobrevivência da humanidade. Então, acho que esse é o ponto principal. E a agricultura hoje no Brasil é uma agricultura altamente tecnificada. É uma agricultura que usa uma forma mais racional o solo. O Brasil é um país que hoje preserva muito da sua área. E para vocês terem uma ideia, na SLC Agrícola mesmo, hoje, nós temos 113 mil hectares de área preservada. Esses 113 mil hectares de área preservada, ele equivale a mais de 2 vezes a cidade de Porto Alegre. Ou 143 mil campos de futebol, né? O pessoal gosta de calcular por campo de futebol. Então, é muita coisa. Então, é uma agricultura que é altamente tecnificada, e é uma agricultura que preserva, é uma agricultura que consegue produzir numa mesma área também, primeira, segunda safra, diferente de outros países, né, que não consegue também ter uma produção de segunda safra. No Brasil é possível fazer isso. Então, e é possível também produzir sem conversão de novas áreas. E acho que esse é um ponto também que a própria SLC Agrícola, né, ela já definiu em 2021 e uma política de desmatamento zero, onde consolida que o modelo de negócio está focado em áreas maduras, em áreas que já tenham sido abertas no passado e novas áreas que podem ou poderiam ser abertas depois de 2021 não entram mais no portfólio da nossa empresa. Então, em resumo, eu acho que é isso, né? A agricultura é a base para a sobrevivência humana e no Brasil a gente tem uma facilidade pelo próprio clima, tem algumas dificuldades, obviamente, que é controle de pragas, doenças, é um pouco mais complicado, mas é uma agricultura que hoje está altamente tecnificada, né, com as máquinas modernas, e a gente consegue otimizar o uso do solo, que eu acho que isso é o mais importante também em termos de desenvolvimento agrícola. Perfeito. Eu costumo brincar, né?
Às vezes as pessoas, mas o que tá atrelado ao agro, né? E eu sou um cara que eu gosto de tomar minha cervejinha e eu falo pro pessoal, cara, se não tivesse o agro, a gente não estaria tomando Exatamente. a nossa A gente não se cerveja. dá conta, né, da onde o agro tá, né? O agro tá em tudo. Roupa, tudo. Madeira, móveis, então isso é agro. Exatamente. E com esse debate sustentável, né, tem as visões, né, de... Eu acredito que todo mundo queira o mesmo fim, só que discordam dos meios, né? E muito vem se falando, até de fóruns que eu participo, de lugares que eu estou, vejo muita gente defendendo a questão das low-tech, né? Também a questão de a utilização de mais orgânicos no dia a dia, do que propriamente usar os defensivos agrícolas, porque isso tem uma série de malefícios, né? Na tua visão, é possível a gente seguir prosperando e alimentar as pessoas ou trazer todos esses benefícios que existe o agro num viés de low-tech? Bom, eu acredito que isso ainda é nicho de mercado, né? Porque para que a gente possa ter, com o crescimento mundial da população e com a necessidade de prover alimentos saudáveis de qualidade para a alimentação humana, o orgânico ele pode ser uma saída, mas uma pequena escala. Agora, se a gente olhar o que a gente consegue produzir hoje em larga escala, é uma produção que tem baixíssimo impacto. Os produtos que são utilizados na agricultura, né, as doses que são utilizadas também, elas são baixas. E elas, cada vez mais, elas têm sido reduzidas ao longo do tempo. Então, para um produto ele ser aplicado, né, são anos e anos de testes, né, até chegar na formulação que possa ser utilizada para o controle daquela doença ou daquela praga. O defensivo agrícola ele é utilizado para controlar uma doença, uma infestação de uma praga quando ela está acontecendo naquele ambiente, para que a produção ela não seja prejudicada. Então, eu acho que a gente tem que olhar com esse olhar, né? Para salvar a planta que pode ser atacada por um predador, por uma doença, para que ela se mantenha sadia e viva. E cada vez mais a gente vem utilizando menos produto químico na agricultura. Então, já existe na própria CLC Agrícola, hoje nós estamos utilizando produtos biológicos nas nossas áreas, então substituindo o uso do químico, né, por produtos biológicos. Então, já temos aí em 15 fazendas biofábricas para fungos, bactérias, então são inimigos naturais, que eu gosto de chamar, na verdade, de amigos, né, da natureza, porque ele vai controlar essa praga e doença. Além disso, também existe a própria tecnologia da agricultura, ela vem evoluindo muito, não só nos produtos que são colocados, mas também na forma como a gente aplica isso. Então, hoje existem tecnologias para aplicação localizada. Então, a aplicação localizada, como é que ela funciona? Através do sensoramento remoto, e aí entra a inovação, que eu acho que é um ponto bem importante aí para a agricultura digital. Através do sensoramento remoto se identifica exatamente aonde que as pragas estão localizadas, né? E isso georreferenciando, né? Exatamente onde que as pragas estão localizadas, e vai lá e faz uma aplicação localizada onde tem essa infestação. No passado, como que acontecia? Né? Se fazia a identificação visual e aplicava em todo aquele talhão, e muitas vezes não era necessário aplicar em todo esse talhão. Então, isso é desperdício de recurso, né? Recurso sendo colocado fora. Não que vá causar um impacto maior, não, porque a dosagem está correta para aquela necessidade, mas é desperdício de recurso. Hoje já é possível aplicar localizadamente. Então, vai lá e faz uma aplicação localizada, e além disso existe a aplicação reduzida. A aplicação reduzida é muito utilizada hoje para herbicidas, né, para controle de mato competição, onde o aspersor ele identifica onde tem a planta daninha, ele abre só onde tem a planta daninha. Isso pode gerar uma economia de 80%, 90% do produto que é utilizado. Então, qual que é a saída hoje para ter uma agricultura com menor impacto, mais saudável, para atender a demanda da população?
é uma agricultura digital tecnificada. Então, esse é o caminho. Eu acredito que ainda o orgânico ele é importante, obviamente, né, mas numa pequena escala. O orgânico ele está mais acessível para hortaliças, principalmente, né? Ali a gente consegue ter um acesso mais fácil. Agora, ele não é uma saída para atender a necessidade da população mundial. A saída é ter uma agricultura com menor impacto, e aí eu acho que a saída é a agricultura digital. Né? Eu vejo que nesse ponto a gente falou não só do agro, né, mas uma desperdício de recurso é econômico, né, o impacto econômico que se tem, né, mais dinheiro no bolso do agricultor. E também, quando a gente fala do próprio produto orgânico, a gente ainda ele é um produto que é elitizado, né? A gente fala, porque ele é mais caro para tu comprar, de repente, para mim, para ti, pagar um pouco a mais por esse produto não vai fazer diferença, mas na realidade, principalmente a realidade brasileira, fica aquém das condições. Então, a gente precisa olhar justamente esse ponto, né, num viés mais racional, sem botar... porque, assim, o defensivo agrícola, assim como qualquer remédio, se tu fizer uma dosagem errada, o remédio vai te fazer mal. Mas eu estava tomando para dor de cabeça, assim, mas era para tomar 1, não 12, né? Então, e a mesma coisa funciona com defensivo agrícola. O que para ti é o conceito de agricultura sustentável, assim, num planejamento ideal, ou até propriamente como a SLC encara essa questão da agricultura sustentável, e como ela acha como é que vocês veem hoje o cenário do Brasil e para os próximos anos em relação a essa temática? Perfeito. Bom, na SLC Agrícola, a agricultura, a sustentabilidade, ela já está, inclusive, na própria missão da empresa. Então, hoje nós temos o nosso sonho grande, que é o nosso norteador do negócio. E lá no sonho grande, nós estamos falando que queremos impactar positivamente as gerações futuras. Então, é deixar um legado para as gerações futuras. Ser líder mundial em eficiência no negócio agrícola. Então, nós estamos falando em eficiência, é fazer mais com menos, é fazer com qualidade e respeito ao planeta. Então, se a gente for buscar o conceito de desenvolvimento sustentável, o conceito de desenvolvimento sustentável está lá na missão da nossa empresa. Então, com base nisso, todos os projetos que a empresa acaba desdobrando, ela vem disso. Então, a agricultura hoje, acredito muito que para que se tenha de fato, né, sustentabilidade do negócio, ela tem que estar intrinsecamente ligada ao negócio, então à operação. E é assim que a gente entende que é a melhor forma de funcionar. Então, agricultura digital, como eu comentei, fazendo um link já com o que eu havia falado, é um dos fundamentos mais importantes também para que a gente possa atingir aí a sustentabilidade do negócio, pensando em atividade agrícola. Por quê? A agricultura digital, ela proporciona um uso mais racional dos recursos. E aqui eu estou falando do uso de telemetria para maior eficiência das máquinas, né, um menor consumo de combustível. Eu estou falando também aqui do uso de máquinas com sensores, que possibilita um uso mais racional do herbicida ou do defensivo agrícola, naquelas situações onde realmente é necessário. Eu estou falando aqui também da agricultura de precisão, onde se identificam aí as condições do solo e a fertilidade do solo, aportando de fato ou corrigindo o solo ou aplicando fertilizante em locais onde realmente é necessário, na dose necessária para cada cultura. Então, tudo isso faz com que a gente reduza o consumo de insumos. Fertilizante, defensivos, né, também combustíveis. Isso, de certa forma, quando eu reduzo o uso dos meus insumos, eu estou reduzindo também a minha pegada de carbono, a minha emissão. Então, acho que esse é um fator bastante importante para que a gente possa ter uma agricultura com menor impacto, uma menor pegada de carbono e uma agricultura mais sustentável. Um outro fator importante é aportar mais matéria orgânica no solo. Então, aportar mais matéria orgânica no solo, eu estou aportando mais carbono no solo.
Perfeito. Nesse momento que a gente fala muito de agricultura, né, ou melhor, mudanças climáticas, né, a agricultura é um local onde a gente consegue ainda aportar bastante carbono no solo. Então, o uso de plantas de cobertura no solo, né, que fixam mais matéria orgânica ou fixam nitrogênio no solo, também ela pode ser um fator fundamental para essa agricultura de baixo carbono, uma agricultura mais sustentável. Se a gente pensar no mundo não é nada muito diferente. Claro que as tecnologias elas são muito similares. Agora, o Brasil ele tem uma vantagem, que é por ser um país tropical, por ser um país que tem uma dimensão continental, ser um país que tem a possibilidade de ter um desenvolvimento de uma segunda safra, diferente de regiões do país que tem neve em determinado período do solo. Eu acho que o Brasil ele consegue ter essa vantagem competitiva, inclusive em relação ao uso melhor da tecnologia e também uma agricultura mais sustentável em relação a outros países, né? A própria área, né, que o Brasil tem hoje preservada, ela também ajuda numa condição do microclima local, numa regulação do clima. Então, muitos países já não têm mais vegetação nativa na quantidade que o Brasil tem. Então a gente tem tudo para estar muito à frente também em termos mundiais para realmente mostrar que a agricultura brasileira é uma agricultura sustentável. Muito bom. Eu tenho 2 pontos relacionados a isso para a gente falar. Inclusive eu estava conversando com um amigo meu que mora nos Estados Unidos e ele é ligado ao agro também e ele diz, né, que nos Estados Unidos a questão do pessoal, ele tem uma cultura diferente da do brasileiro, né? E para eles adotarem algum processo, é muito mais simples, porque se tu mostra alguns dados, é muito mais fácil. No Brasil, a gente tem uma questão de cultura, mas não simplesmente a cultura, a questão de educação para lidar com isso, porque essa agricultura sustentável, atrelado com as techs, né, no mundo digital, tem uma barreira, né? Eu até fiz essa anotação aqui, que é porque a gente já vê que é mais efetivo, que tem mais retorno financeiro, ou por deixar de gastar, ou por ter um melhor aproveitamento daquela mesma área. Por que ainda tem uma dificuldade de implementação no dia a dia? Por que não é adotado já de uma maneira geral por grande parte dos agricultores? O que vocês encaram isso como uma dificuldade de já estar mais avançado do que está hoje? Eu acho que a grande diferença é que é o custo da tecnologia, também o acesso da tecnologia, se a gente for pensar em agricultura digital, né? Eu acho que esse é o mais complicado ainda aqui no Brasil. O produtor americano, por exemplo, como você falou, são pequenas propriedades rurais, são propriedades familiares, o custo da tecnologia também é mais fácil, é mais acessível também para ele. E além, obviamente, das questões logísticas, né, que facilitam bastante. Obviamente, a gente tem outros benefícios, poder fazer segunda safra, enfim. Agora, a tecnologia, eu acho que acesso à tecnologia, acho que é um fator ainda que ainda é limitador. A partir do momento que a tecnologia ela estiver mais acessível, a partir do momento que nós tivermos conectividade no campo, eu acho que esse é um ponto bastante restritivo também para o uso da tecnologia que vem surgindo, né? Porque se eu não tiver dados, né, de conexão para transmissão do que eu estou coletando da informação a campo, eu não vou conseguir, obviamente, também tirar o máximo possível daquele equipamento, né, que está lá disponível. Então, eu acredito que ainda parte ainda do uso da tecnologia de uma forma mais acessível à conectividade no campo. Na SLC mesmo, nós tivemos que investir em conectividade no campo para poder usar tudo isso que a gente está usando hoje. Então, todas as nossas unidades, né, elas têm hoje sinal hoje 4G ou 5G. Então, a gente consegue aí conversar até mesmo se fosse o caso de fazer esse bate-papo dentro de uma lavoura. Então, se conseguiria fazer. E agora, aonde que isso é possível numa escala mais geral? Se não investir
se não colocar recurso próprio. Então, esse é um grande limitador. Obviamente, a questão da educação, ela é importante também, e nós estamos fazendo também muito disso também dentro das nossas unidades. A gente sabe que para poder chegar nessa agricultura digital, as pessoas também têm que estar qualificadas para poder receber isso. Então, as nossas unidades hoje contam com espaços de inclusão digital. Então, todas as unidades contam com esse espaço para que a gente possa também incluir as pessoas nesse novo mundo digital, também no mundo mais conectado. E, além disso, obviamente, prover conhecimento de ensino fundamental, né? A gente tem metas relacionadas a isso, ensinos técnicos também para melhorar a qualificação da mão de obra, e não só falando também dessa agricultura digital de baixo carbono. Então, me parece que passam por um pouco disso, né? Que é a questão do acesso à tecnologia, mas também, obviamente, que a gente possa falar mais sobre o tema. Então, acho que o Conversas Sustentáveis também é uma forma de a gente falar mais sobre isso, né? Prover mais conhecimento para as pessoas. O conhecimento ele tem que chegar na ponta. Então, acho que esse é um pouquinho do que eu resumiria aqui. Perfeito. E até aqui trazendo um outro ponto que tu falou da questão ligada às alterações climáticas. Se tu puder correlacionar para a gente, né, trazer qual é o impacto que gera a alteração climática para o setor agrícola e como isso gera um impacto para o Thiago, para o Wagner, para o Evandro. Pessoal, para quem não sabe, o Evandro é o cara que é quem coordena. Então, se tu puder trazer tangibilizar para a gente isso. Perfeito. Bom, como a agricultura ela funciona a céu aberto, então qualquer alteração em regime de chuva, temperatura, obviamente, ela vai afetar diretamente, ou pode afetar diretamente também a produção. E eu acho que esse é um fator que a gente tem que olhar com muito cuidado. Então, a mudança do clima é um fato concreto. Vai acontecer mudança do clima, então a gente sabe que a temperatura vai aumentar mais do que 1,5 graus, né? E essa tendência, né? A gente está fazendo tudo para que não aconteça, mas a tendência já mostra que a temperatura até 2100 no globo terrestre vai estar acima de 1,5 graus. Então, os esforços dos países, né, são para que isso não venha a acontecer. Se aumentar 1,5 graus, o que vai acontecer, né, com a atividade agrícola? Isso é um ponto de interrogação, isso é algo que a gente ainda precisa entender e estudar. O que vem acontecendo nos últimos anos as novas variedades, né, que vêm sendo utilizadas, elas são variedades que elas já estão mais adaptadas a estresse hídrico e também a situações onde a gente possa ter uma produção mais rápida também, então ciclos mais curtos de produção. Então a gente tem que ainda entender ainda muito, né, o que está acontecendo, o que pode acontecer. Eu acho que esse é um fator bem importante aí como um cenário de olhar para o futuro. A gente tem que entender o que pode acontecer em relação ao impacto da mudança no clima, em função do regime de chuvas mudar e em função da temperatura também ter alteração. Agora, por outro lado, a tecnologia ela pode nos ajudar em tudo isso. Então a gente tem que olhar o que pode acontecer no futuro, quais são os cenários possíveis, mas também olhar como a gente pode também se adaptar. Então o grande ponto o ser humano o ser humano ele se adaptou ao longo do tempo. Então eu tenho certeza que se adapta, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir também se adaptar ou adaptar a agricultura também a esses novos cenários. Óbvio que nós temos que fazer a nossa parte. Então, qual que é o nosso foco hoje? É tentar manter a temperatura do globo terrestre até 1,5 graus, aumento de 1,5 graus no máximo. E a agricultura ela pode ajudar nisso também, como eu comentei. A agricultura hoje, se não é o único setor, é um dos, e talvez seja o único, que pode aportar carbono no solo dentro da sua própria operação. Então, hoje, nas nossas atividades, a gente já consegue 41% do total que a gente emite, a gente já consegue sequestrar, aportar carbono no solo. Isso é importante porque é matéria orgânica. A matéria orgânica é um substrato ali natural também para a produção agrícola. Então, a partir do momento que eu estou fixando carbono também no solo, eu estou adicionando matéria orgânica que vai
vai ser útil ali para minha produção. Sem dúvida. Então, eu acho que passa um pouco por isso, né? A gente tem que olhar esse tema, tem que entender que a gente vai encontrar caminhos para se adaptar, a tecnologia ela vai nos ajudar nisso, novas variedades, né? Novas formas de produzir. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte ela tem que ser buscar ter compromissos fortes em relação a um plano de descarbonização, e nós já temos esse compromisso. A SLC ela já definiu que até 2030 quer ser carbono neutro. Então, ou seja, nós queremos empatar aquilo que a gente está emitindo, a gente está sequestrando também. Nós já tivemos uma performance bem importante em relação ao 2019, que é o nosso ano base para esse compromisso. Até o ano passado, já reduzimos 55% as nossas emissões. Então, até o ano passado, o nosso compromisso era chegar a 25% de redução até 2030. Nós vimos que é possível ir além, e aí estabelecemos um novo compromisso de carbono neutro. E ainda tem um campo a ser explorado, não só na atividade agrícola, mas também nas áreas que estão preservadas. Eu comentei que nós temos aí 113 mil hectares de áreas preservadas. Tem um estoque de carbono ali, mas tem um estoque de carbono que pode ser acumulado ao longo do tempo. Então a gente tem que também ter esse olhar. E o Brasil tem um potencial muito grande, né, para serviços baseados na natureza. Então, cada propriedade rural tem a sua reserva legal preservada. Claro. Então, ali é um estoque de carbono fixo que está ali, mas é um organismo vivo que está fixando o carbono. Então, nós temos que também quantificar isso. Também pode ser uma forma de remunerar, eventualmente, o produtor rural, para que ele possa preservar e ter práticas conservacionistas nessa área, para também fixar mais carbono no solo, né? Não só na atividade agrícola, mas também com as áreas com vegetação nativa. Perfeito. Tu comentou num ponto que, para mim, ele é essencial para que a gente consiga seguir nos desenvolvendo como humanidade, né? Gerando prosperidade, que é o ponto da tecnologia, né? Para que isso aconteça, a gente tem que fomentar tecnologias, fomentar novos negócios, inovações, porque foi assim que a gente prosperou como humanidade, né? Assim que a gente consegue hoje ter uma expectativa diferente, que era de 30 anos antes até hoje 85 anos, que a gente consegue ter uma expectativa maior. E até no Conversas Sustentáveis é basicamente isso que a gente defende, né? São 3 principais pilares que a gente vê que os países ricos aplicam e que a gente tenta trazer, que é a parte de conscientização e educação. O segundo é justamente isso, é fomentar a inovação e tecnologia. Não tem, todos esses países que cresceram o PIB e diminuíram os impactos, eles investiram forte em tecnologia. Dinheiro se tem no mercado, a gente precisa justamente trazer no nosso país, que daí entra o terceiro pilar para que isso aconteça, qual é o papel, né, do Estado para que isso ocorra. Então, como é que a gente no Brasil consegue fazer isso, incentivar mais empresas a trabalharem em cima disso, pesquisas, fomentos, acesso a novos investimentos, para que a gente possa trazer isso para a realidade, porque a tecnologia, isso aí é sabido. Quanto mais a gente investe, ela tende a baratear e ficar acessível para todos. Olha, hoje o que a gente tem, acho que basicamente todo mundo tem acesso a um smartphone. Então, prova que quanto mais se investe, mais a gente consegue trazer isso. Então, tem uma outra situação que a gente falou da questão da adaptabilidade do ser humano, que eu estava escutando um podcast esses dias, e aí um dos trechos alguém fala, mas como é que o ser humano evoluiu do macaco? O macaco continua macaco, gorila. E aí o convidado ele fala, né? Ele fala assim, quem disse que a gente é mais evoluído, né? Porque se vir aqui, sei lá, como é que ele falou? O maior, um gorila, falou, cara, ele mata todo mundo aqui sem problema nenhum. Ele sobe em árvores da forma que a gente não consegue subir. A única questão que a gente tem é que a gente se adapta melhor que os animais em qualquer coisa. Tu põe um leão aqui e vai dizer que tu é mais evoluído com ele. Ele te come assim. Agora, a questão é que a gente consegue se adaptar, criar formas que a gente consegue viver, e isso nos diferencia dos outros. Então,
E é basicamente isso que a gente acredita aqui dentro, né, no Conversa Sustentável. A gente tem a questão de se adaptar, e a questão, quando eu digo, mas as pessoas entram na pauta de sustentabilidade e falam, mas a gente tem a população, porque as pessoas acham que vai crescer exponencial a população, né, para sempre, né, e não olham todos os dados que existem em cima disso. E eu digo que o primeiro erro começa quando a gente limita a capacidade de criar do ser humano. Então, no momento que a gente limitou aquilo ali, a gente já está errado, porque o crescimento da tecnologia prova ao longo dos anos o quanto ele é exponencial. Quanto a gente, de um período para o outro, a gente consegue fazer coisas que, se a gente olhar, por exemplo, hoje, a gente tem acesso a Uber, se tu olhar 15 anos atrás, 10 anos atrás, tu nem imaginava isso, né? Então, são coisas que a gente vem trazendo para o nosso dia a dia, que às vezes não são levadas em considerações, né? A gente olha muita emoção. Hoje mesmo, antes de vir para cá, vindo para cá, eu vi um post, né, de um camarada meu. O colapso vai chegar ao mundo e tal. Leia essa matéria que diz como é inevitável. E aí eu comentei para ele, né? Eu falei, cara, olha, essas questões, assim, acaba gerando justamente o que gera nele, assim, uma ansiedade climática nas pessoas, né? Tem alguns estudos já falando das pessoas sofrendo por causa disso, né? E a gente precisa trazer informações e olhar de uma maneira mais racional para o que está acontecendo de fato, o que vem acontecendo e o que está sendo feito, né? Quantas coisas estão sendo feitas para isso, né? Tem até foge um pouco do âmbito de sustentabilidade, mas é também ligado à sustentabilidade. Ligado à sustentabilidade, por exemplo, que a China está querendo ir para a Lua, né? E a China, por que o pessoal lá quer ir? Porque lá tem o Hélio 3, que consegue trazer e causar a questão da fusão nuclear, né? Que daí tu conseguiria ter energia barata, infinita, tal. Isso é extremamente bom para o meio ambiente. Obviamente, eles estão querendo fazer uma base lá e tudo mais. Por quê? Porque tu tem uma geração de energia, que é um dos grandes gargalos hoje, de uma fonte limpa e infinita, e barata. Claro que tem outros meios políticos, uma série de coisas envolvidas, né? Contei a historinha mais bonita, mas basicamente é isso. E isso não seria possível se não houvesse tecnologia. Se não houver investimento, e investimento pesado em pesquisa e tudo mais, a gente não conseguiria estar pelo menos cogitando a humanidade trabalhar dessa forma, ou como o próprio Elon Musk já imagina também outras áreas. Então, assim, tem muita coisa ligado e a gente olhar de uma maneira mais profunda traz a gente ver que, de repente, pode ser que o mundo não vá acabar assim, né? Pelo menos não dessa forma. E, Tchê, a gente está chegando ao final. Quero te agradecer ali ao bate-papo. Acho que foi bem fluido, deu para trazer uma visão muito legal para as pessoas. Quero que tu deixe as considerações finais, de repente alguma coisa que eu não citei, tu acha relevante trazer para o público também. E também para quem ficou até o final, agradecer o tempo que está aqui, vocês conseguem nos achar Instagram, LinkedIn, YouTube, tudo com o mesmo nome, para não errar, é tudo Conversas Sustentáveis. Quem quiser aprender mais, agora a gente abriu a parte de educação para pessoa física também, então pode se cadastrar lá, nos chamar e a gente bate um papo. Então o microfone é teu, Thiago. Perfeito. Bom, só quero agradecer e mais uma vez me colocar à disposição aí para outras conversas no futuro e também convidar todos para que possam acessar o nosso site da SLC Agrícola lá na aba Sustentabilidade. Vocês vão conseguir acessar o relatório integrado. Então, estamos publicando aí desde 2016 até 2018 nosso relatório de sustentabilidade, depois 18 para frente nosso relatório integrado. Então, um pouquinho do que eu falei aqui, né, e muito mais, vocês podem encontrar no relatório de sustentabilidade, ou melhor, relatório integrado agora. E lá tem todo o conteúdo que fala sobre a companhia, as práticas, os temas materiais, quais são os projetos, quais são os principais indicadores. Então ali uma fotografia do que nós estamos fazendo e o que a gente está apostando aí para o futuro, para de fato cada vez mais tornar uma agricultura sustentável, uma agricultura
usando o digital, uma agricultura de baixo carbono e fazendo aquilo que a gente precisa fazer para atingir o nosso sonho grande, que é impactar positivamente as gerações futuras, continuar sendo líder e buscando essa liderança mundial e respeitando o planeta. Então, vocês vão conseguir entender um pouquinho mais aí, acessando o nosso relatório integrado. E agradecer, mais uma vez aí, esse bate-papo que foi bastante importante. Muito bom, pessoal. Estamos à disposição. Semana que vem voltamos com mais um episódio. Valeu, Chiru. Obrigado.